Agora sim. Bom dia a todos. Bom dia! Feliz sábado. Feliz sábado! Bom, já fazia um tempo que eu não vinha aqui aos sábados, né? Mas aqui no distrito com 9 igrejas a gente tem, enfim, essas peculiaridades, né? Esses dias atrás, enfim, a Elisete, né, que me acompanha em algumas visitas, ela dizendo assim: pastor, eu estou sentindo a sua falta na igreja lá, enfim, no sábado. Eu falei, não, mas agora, né? Enfim, finalzinho de novembro eu estarei lá pregando. Mas nesse sábado eu não vou estar aí. Eu falei, bom, então, o que eu posso fazer, né? No sábado que eu vou, o senhor não vai estar aí, né? Enfim, mas brincadeiras à parte, uma satisfação de mais uma vez estar com os irmãos, embora temos uma pequena representação nossa que esteja lá em Taquara, né? Ali no evento dos adolescentes, né? Lá no Leite. Saindo daqui, logo depois do almoço, eu vou para lá também me juntar a eles. Temos um evento lá bem importante, alguns adolescentes também tomando a decisão, né, ao lado de Cristo. Amém. E será com certeza algo bem especial. Também queremos louvar a Deus. Eu queria agradecer de forma especial as pessoas aqui dessa igreja que me receberam essa semana. Eu não estou vendo a Charlene, claro, enfim, no fundo. Também o seu Cláudio, que nos recebeu também muito bem, né? Também essa semana, enfim, que passou. Né? E também está se preparando, né? Em breve teremos alguns batismos aqui na igreja. Aí. Amém. Com certeza aí a Charlene e o Cláudio aí falam parte aí dessa turma. Né? Muito bem. Convido você a abrir a sua Bíblia, então, lá no livro de Jó. Livro de Jó. Só enquanto você abre, também agradecer também a participação dos irmãos no nosso evento que tivemos domingo passado, Caravana Novo Tempo, o pastor Ailton, né? Não só a quem participou, esteve lá assistindo, mas também a quem nos ajudou, né? A montar ali toda a estrutura. Para quem não sabe, a prefeitura, enfim, nos cedeu de graça o espaço, mas havia um porém. O evento começava às 9 da manhã e nós só poderíamos começar a montar as coisas a partir das 6 da manhã. Então foi uma correria, mas graças a Deus eu empenho de vários irmãos, envolvendo vários irmãos aqui desta igreja, deu tudo certo. Enfim, aqui é a nossa gratidão a todos aqueles que auxiliaram. Amém. Todos, enfim, os detalhes, enfim, dessa caravana para que tudo ocorresse muito bem, né? Muito bem, também os batismos que ocorreram lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre lições do livro de Jó. Jó é um dos livros talvez mais citados da Bíblia, especialmente quando a gente fala sobre o assunto sofrimento. Contudo, o livro de Jó ele não fala apenas sobre isso. Na verdade, eu diria que o assunto principal do livro de Jó não é sobre sofrimento, embora ele seja muito citado, é verdade. Geralmente, quando a gente estuda o livro de Jó, muitas pessoas se dedicam, enfim, ao estudar, analisar o livro de Jó. Muitas pessoas se dedicam a olhar o capítulo 1, o capítulo 2 e já vão direto para o capítulo 42. E basicamente é nisso que se foca o estudo do livro de Jó. Contudo, esse é um estudo muito superficial, onde você perde os 3 temas principais em que o livro está inserido. É claro que aqui a gente vai ver, enfim, o capítulo 1, vai ver o capítulo 42, algumas partes, mas é muito importante para você compreender aquilo, a mensagem que o livro de Jó traz. É importante você estudar um pouco do contexto do que o miolo do livro traz, para você entender realmente o que o livro quer dizer. Qual é a mensagem que o livro quer mencionar? É curioso até mesmo que o nome de Jó pode ter vários significados, mas um dos nomes de Jó, um dos significados do nome de Jó, significa perseverante, aquele que persevera em meio às dificuldades. E talvez isso já nos ajude a entender um pouquinho do propósito, enfim, do livro, que vai falar também sobre perseverança, mas vai falar também sobre motivação, vai falar também sobre adoração e vai falar também, enfim, sobre
qual é justamente a nossa missão diante de Deus. Diante de Deus, o que nós fazemos? Bom, mas dito isso, pode passar o slide aí para nós, e eu convido você a ler, ler comigo aí Jó capítulo 1, verso 9. Jó capítulo 1, verso 9. Jó capítulo 1, verso 9 diz o seguinte, talvez na versão de muitos de vocês esteja escrito assim, que então Satanás respondeu a Deus: porventura Jó debalde teme a Deus? Não tem alguém que tem uma versão mais ou menos assim? Aí, ó. Isso. A primeira vez que eu li esse texto, anos atrás, e li esse texto e vim com essa versão, eu entendi que Jó servia a Deus com um balde na mão. Mas obviamente que não é isso. Mas tem outras versões, especialmente essa versão que eu uso agora, que é a Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Essa expressão sem motivo, ou que nessa outra versão que está aí, debalde, né? Teme a Deus, ela é do hebraico rinan, que significa de graça. E por que isso? Vamos lembrar um pouquinho da história? Você conhece. Jó, ele era considerado o homem mais rico do Oriente. Jó, ele tinha, enfim, seus filhos, seus 10 filhos. E é interessante que Jó não somente era um homem rico, mas ele era um homem o quê? Piedoso. Um homem fiel a Deus. Tão fiel que ele não só era fiel no contexto da comunhão dele com Deus, mas ele fazia sacrifícios em prol de quem? Dos filhos. Vai que os meus filhos pecaram no coração deles contra Deus, eu vou aqui já oferecer ofertas, sacrifícios, enfim, eu vou interceder por eles. Ele se preocupava também com os filhos. E obviamente que uma pessoa, enfim, sendo fiel a Deus, vivendo uma vida, né, de fidelidade a Deus, isso tem alguém que não gosta muito, né? Nós vivemos no contexto do grande conflito. E Satanás vem e coloca justamente aquilo que é o ponto onde gira a história do livro, gira nisso. A acusação de Satanás, afinal, ele é o acusador, né? É um dos significados do nome dele. E ele vai acusar Jó, dizendo assim: olha, Jó serve a Deus por interesse, né? No contexto aí, num momento em que os representantes, né, dos mundos criados por Deus aparecem diante de Deus, Satanás ele aparece dizendo: olha, eu sou representante da terra, porque a terra, enfim, né, é a minha possessão, né? A terra caiu em pecado, então sou o dono da terra agora. E então ele vai dizer assim: ó, Jó serve ao Senhor só por interesse, é só por barganha. O Senhor abençoa ele e em resposta ele te adora. Mas se você continuar a leitura, você vai ver que o desafio de Satanás é: tira dele tudo o que você tem, tira dele as riquezas, tira dele as coisas que ele possui, e veja se ele não vai blasfemar contra o Senhor, enfim, na sua face. Veja, quase estilo teologia da prosperidade hoje, né? No sentido de, se você é próspero, quer dizer então que está tudo bem com você. Se você não tem dinheiro, não tem recursos, opa, então quer dizer que Deus não está se agradando de ti, né? E irmãos, não funciona assim. Não funciona assim. As pessoas hoje, infelizmente, pelo advento de algumas denominações religiosas, as pessoas às vezes querem colocar essa questão de que, opa, então eu vou ser abençoado, mas colocam um sinônimo de bênção, sinônimo de dinheiro. Assim, se dinheiro fosse sinônimo de bênção, a gente não veria tanta gente rica aí se matando. A gente não veria um astro aí no grupo pop aí, né, que estava na Argentina, o sujeito pedindo droga, pedindo bebida e tal, fazendo todo o escândalo, e depois pulando de uma altura de 15 metros e se matando. Dinheiro
ajuda bastante em muita coisa, mas dinheiro não traz a verdadeira felicidade. E aí você percebe, enfim, algumas coisas dentro disso. O livro de Jó, ele é justamente um desafio no sentido assim: por que Jó serve a Deus? Ele serve a Deus só por interesse? E aí essa pergunta é uma pergunta que fica para nós também. Por que nós servimos a Deus? Qual é a sua motivação para servir a Deus? Por que nós servimos a Deus? E aí, uma pergunta bem simples e direta, né? Por que você vem à igreja? Por que você está aqui na igreja? Algum tempo atrás, visitando uma pessoa e conversando com essa pessoa, fazendo o apelo para ela, essa pessoa tinha estudado a Bíblia já, enfim, e fazendo o apelo para essa pessoa disse: olha, pastor, mas eu tenho um contexto aí, que eu sou apaixonado pela irmã fulana e tal, né? E eu quero muito me casar com a fulana. O que que tem a irmã fulana com isso? Resumindo, ele vamos dizer assim, ele deixou, vamos dizer assim, condicionou a questão do batismo dele ao fato de que se a irmã fulana casasse com ele. Bom, se a irmã fulana casar comigo, aí eu me batizo. E aí a pessoa que estava visitando junto comigo disse assim: mas o senhor acha que está certa essa motivação? Está tudo certo, vamos a Deus, enfim, né? Mas eu só me batizo, enfim, se a irmã fulana se casar comigo. Você percebe como muitas pessoas às vezes estão em teoria adorando a Deus, mas estão buscando por motivos que não são os corretos. Anos atrás, estava voltando do estudo bíblico com a família, e estava passando na frente da casa de uma pessoa. Essa pessoa já tinha ido à igreja várias vezes, mas não tinha se batizado, não era membro da igreja. Ela tinha frequentado a igreja há algum tempo, mas fazia muito tempo já que não ia. E eu encontrei essa pessoa na frente de casa, e aí ela parou e tal ali, conversamos. Pastor, que bom vê-lo aqui. Eu tenho que confessar para o senhor uma coisa. Ok. Aí conversamos ali um pouco. E o que ele tinha que confessar, na visão dele, né? Tem que confessar para o senhor que eu não fui mais à igreja porque eu não era uma pessoa sincera. Eu estava lá, enfim, por outros interesses. Como assim? Não, é o seguinte, que eu vi que você estava atendendo aqui meus vizinhos. E meus vizinhos, enfim, vocês ajudaram eles com alimento, eles estavam passando por dificuldades, enfim, vocês ajudaram eles com comida e tudo mais. E aí eu fui na igreja e pensei assim: eles vão me ajudar com comida também. E até vocês me ajudaram. E eu agradeço por isso, né? Agradeço muito por isso. Mas daí eu pensei assim: mas vou continuar indo lá, eu vou ser hipócrita. Então é melhor eu não ir mais. E aí eu deixei de ir, porque eu não quero estar lá pelo motivo errado. Aí eu olhei para ele assim: amigo, você pode até ter ido pelo motivo errado, mas quem sabe a sua história seja semelhante à minha, que eu fui à igreja pela primeira vez pelo motivo errado, mas Deus tocou no meu coração para que a partir daí eu passasse a ir na igreja pelo motivo certo. Há 20 anos atrás, a primeira vez que eu fui na igreja porque eu queria uma bolsa no colégio adventista e fui para olhar as menininhas que estavam indo na igreja também, né? Eu vi que tinha umas moças bonitas indo à igreja e eu fui atrás. Motivo totalmente errado. Eu tenho que estar na igreja para adorar a Deus, para reconhecer o seu poder, a sua grandeza. Eu tenho que estar na igreja, enfim, para entregar a minha vida nas mãos de Deus. Se eu estou falando, e é bem provável que eu estou falando para alguém aqui que está hoje, nessa manhã aqui na igreja, por qualquer outro motivo que não seja de verdadeiramente adorar a Deus, a solução não é você sair, enfim, e não vir. A solução é você pedir que Deus trabalhe no seu coração para que você esteja aqui pelo motivo certo. Amém. Essa é a solução. Mas o livro de Jó trabalha nisso. Bom, será que Jó, se ele perder os bens, se ele perder os filhos, se ele perder a saúde, ele vai continuar adorando ao Senhor mesmo assim? Ou vai ficar nessa barganha? Será que ele não vai ficar barganhando
assim como muita gente faz hoje. Ah, mas eu não vou na igreja, parece que cada vez que eu vou na igreja, enfim, a minha vida piora, aí eu não vou mais. Já viu gente falar isso, né? Eu já vi. Mas aí você olha para um Jó que... E eu já vi situações, antes de falar sobre Jó especificamente, em que pessoas dizem assim: pois é, pastor, eu perdi, né, o meu filho e meses depois perdi o meu irmão. Eu perdi o meu pai e meses depois perdi o fulano de tal. Mas quando você olha para aquilo que Jó perdeu tudo aquilo que ele possuía e a sua família, ele perdeu em questão de minutos. Olha aí para a sua Bíblia, Jó capítulo 1. Quando você olha, enfim, um pouco mais à frente aí, Jó capítulo 1, verso 13, diz assim: que um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, ou seja, o camarada estava ainda anunciando aqui, né, a desgraça. Veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Em questão de pouco mais de 1 minuto, Jó ele soube que tinha perdido tudo aquilo que ele possuía em termos materiais e havia perdido todos os seus filhos. Isso aqui é um choque pior que esse. E qual é a reação dele? Aí, isso que me impressiona, porque qual é a reação dele? Talvez a minha reação nesse momento seria gritar, enfim, em desespero. Mas a reação dele, diz ali no verso 20, que Jó se levanta, ele rasga o seu manto, porque era um sinal de tristeza do mundo antigo, rapou a cabeça, prostrou-se em terra, e ele fez o quê? Ele adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então você percebe que mesmo Jó tendo perdido tudo, ele faz o quê? Ele adora. E aqui é o primeiro tapa na cara do diabo, porque o diabo diz assim: tira tudo que ele tem, e ele não vai adorar o Senhor, que é isso, né? Mas o que Jó faz? Ele adora. Toda vez que eu persevero em seguir ao Senhor, mesmo quando eu sou acometido por uma doença grave, mesmo quando eu tenho uma perda familiar, mesmo quando eu não compreendo muito bem o que está acontecendo comigo, mas eu passo por dificuldades, por lutas, mas eu persevero, isso é um tapa na cara do diabo, porque isso é uma coisa que ele não consegue compreender. Como alguém consegue ser fiel, mesmo em meio à provação? É o grande conflito que está se desenrolando aqui. E Jó está demonstrando justamente o que é ser fiel a Deus de graça, servir a Deus de graça, amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo não compreendendo o que acontece com a vida dele, mas ele serve a Deus mesmo assim. Gente, isso é fantástico. Isso é algo que mesmo o mais descrente dos descrentes não tem como combater isso. Não tem como contradizer isso. Eu saí agora há pouco de um funeral. Ontem pela manhã, uma irmã muito querida da Igreja Central de Tramandaí foi encontrada morta em casa.
Provavelmente, o que tudo indica, ela teve um mal súbito durante a noite. A vizinha, enfim, foi chamá-la de manhã. E quando foi e tal, conseguiu abrir a porta e a encontrou caída na cozinha. E estávamos lá conversando com a família. Se você olhar para a família, ela era a única adventista ali da família. Tinha ali os filhos, irmãos, pessoas, cada um, enfim, com a sua crença e alguns sem crença também. Mas quando você vê, enfim, porque ela era uma pessoa, enfim, que mesmo com suas dificuldades físicas, mesmo com os problemas de saúde que ela tinha, era alguém que ia à igreja, era alguém que era fiel a Deus. E era alguém que testemunhou da sua família, através das suas atitudes. E tanto é que foi a família mesmo que disse, não, vocês que têm que fazer o funeral. Porque ela foi alguém, enfim, que honrou a Deus. No momento que eu sou fiel a Deus, independente das circunstâncias que eu atravesso, mesmo aquele que não acredita, ele tem que dar o braço a torcer e vai reconhecer que você é uma pessoa justa, uma pessoa correta. Mas o fato é que o inimigo insiste, né? E aí, se você continuar lendo a história, no capítulo 2, né, Satanás mais uma vez se encontra diante de Deus e diz assim, né, não, mas isso é porque eu ainda não fiz o pior, né? Deus vai mencionar, ó, tá vendo? Ele continua sendo fiel. Mas Satanás diz assim, não, mas pele por pele, né? Vamos ver, agora se a gente tocar na pele, vamos mexer na saúde dele. Agora sim. E Deus permite com uma única observação: só não mate. Mas então Jó começa a ter, enfim, um monte de feridas pelo corpo, feridas essas que ele rapava, enfim, com pedaços de cerâmica. E chegou ao ponto que a mulher de Jó vai chegar, enfim, a dizer, né, no momento de desespero, algumas pessoas até falam mal da mulher de Jó, mas pensa um pouco do que ela está passando, né? Hoje seria um quadro de um trauma, né, violentíssimo. Perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, está vendo o esposo definhando com uma doença. E aí então ela diz assim, olha, mas você ainda, né, tá aí e tal, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. E Jó diz assim, não, que é isso? Jamais farei isso. E é impressionante como em meio da crise, em meio da dor, do sofrimento, o Jó ele conseguiu manter o quê? A sua consciência. Porque é muito fácil em meio da provação, é muito fácil em meio da tragédia, é muito fácil em meio da dor, a gente desviar o nosso olhar de Deus. É muito fácil. Mas a gente tem que louvar, enfim, a Deus por esse discernimento mesmo em meio da aflição. Mas tem algo curioso aí, que apesar de tudo isso, e agora eu não vou conseguir ler todos esses textos com você, mas tem aí, eu vou deixar depois, enfim, no grupo do WhatsApp da igreja, ali, você pode depois ler esses textos em casa aí, mais tranquilamente. Mas você vai perceber que Jó, porque geralmente o quadro que é retratado muitas vezes é que Jó sempre foi uma pessoa assim, beleza, né? Sempre foi uma pessoa assim, nunca questionou e tal. Não, ele questionou também. Ele teve os seus lamentos. Não é errado eu lamentar. Eu posso me lamentar, eu posso me entristecer diante das situações. Errado é simplesmente eu abandonar minha fé. Mas eu posso me lamentar apesar das circunstâncias difíceis. Pode voltar naquele slide lá, por favor. Quando você vai ver, por exemplo, os lamentos, é porque o que acontece? Depois do episódio em que Jó repreende a mulher, né, pelo fato dela dizer que ele deveria amaldiçoar a Deus, enfim, morrer, Jó ele recebe a visita de 3 amigos. Mas amigos assim, amigos da onça, né? Amigos entre aspas. Porque tendo amigo assim eu não preciso de inimigo, né? Porque esses amigos basicamente eles vêm com o quê? Eles falam assim, Jó, tudo que acontece contigo
é porque você é um baita de um pecador, você é um miserável, você está colhendo as consequências e tal de você é um pecador, você merece tudo isso. Você vai, né? Um deles chega a dizer, enfim, porque ao longo dos capítulos a intensidade das acusações contra Jó vai aumentando, e um deles chega a dizer assim: a sua maldade, Jó, não tem limites. Quer dizer isso, né? Então, para amigo assim, não precisa, né? E Jó, ele basicamente ele busca se defender, mas ele também expressa os seus lamentos. Ó, se você olhar, por exemplo, em Jó capítulo 7, verso 15 e 16, ele vai dizer assim: ele prefiro morrer, né? Prefiro morrer do que viver assim. Pede para que Deus o deixe em paz. Você já não viu alguém que justamente faz isso? Esses tempos atrás eu fiz o funeral de um senhor que estava passando por uma enfermidade muito grande. E a filha desse senhor estava comentando que no último dia da vida dele, ele já enfim sofrendo com dores terríveis e tal, diz que ele pediu para a filha: filha, tira aqui o respirador que estava, enfim, né, um negócio para respirar, tira daqui. E ela falou: pai, não posso fazer isso, o senhor não quer viver? Eu disse: não aguento mais, não quero mais. Pai, não posso fazer isso, enfim, tal. E ela conversando ali com ele, né, levando ele a não querer fazer isso. Mas quantas e quantas pessoas que, devido ao sofrimento e à angústia, às vezes desistem da vida. Quantos? E é bem provável que eu estou falando para alguém que em algum momento já desistiu da vida. Mas se você está vivo, está aqui, está respirando, é porque Deus tem um plano para você. Você pode não ter compreendido isso ainda, mas Deus tem trabalhado, Deus está lutando, enfim, chamando a sua atenção. Volta lá no slide lá, Jó capítulo 9, verso 21 e 22, Jó ele repete algo que isso na verdade a Bíblia, ao longo dos textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, essa reclamação ela se repete, no sentido de não haver diferença entre o justo e o perverso. Parece, bom, mas eu olho, enfim, parece que o camarada que é malvado, o camarada prospera, e o camarada que é bom, parece que ele, enfim, está tudo bem com ele, tudo bem, tudo certo. Tanto é que tem um texto, um salmo, né, que é o Salmo 73, o salmo escrito por Asaf, que é um salmo clássico sobre isso, em que Asaf vai mencionar, né, que devido a tudo isso, enfim, devido a ele ver a prosperidade dos perversos, os pés dele quase resvalaram. Só não resvalaram por quê? Se eu não me engano, Salmo 73, verso 16, vai dizer assim: até que eu entrei no santuário e eu percebi o quê? O fim dos perversos. Aí eu entendi o final da história. Mas quando a gente olha, enfim, para o cenário atual, a gente olha, enfim, a injustiça, a gente olha, enfim, né, a maldade que existe, a gente olha, enfim, tanta coisa, enfim, onde está a justiça? E Jó reclamava disso também, assim como nós reclamamos. Outra coisa também, e Jó também reclamou: por que me trouxe ao mundo? Para que nascer, né? Quantas pessoas que reclamam assim: não pedi para nascer? E eu provavelmente estou falando para alguém que já reclamou isso. Eu não pedi para nascer? Para que eu fui gerado? Só para sofrer nesse mundo, enfim, tão difícil, tão complicado? Né? Para você ver que Jó também era um ser humano como nós, também com as suas aflições, também com as suas tristezas. Jó 17, verso 7 diz assim: que ele tinha os olhos inchados, ele falando, né, para os amigos dele, tinha os olhos inchados de tanto chorar. E ele falando assim: sou uma sombra do que eu já fui. Sou apenas uma sombra daquilo que eu já fui. Eu já fui próspero, eu já tive isso e aquilo. Eu sou só uma sombra do que eu já fui. E aí no capítulo 23, no capítulo 30, ele diz que parece que ele não consegue encontrar Deus para ajudá-lo. Ele sente que isso é uma crueldade. Parece que Deus está sendo cruel comigo diante de toda essa situação que eu estou passando.
onde está Deus dentro dessa circunstância? Porque eu não só estou passando por tudo isso, mas agora eu tenho amigos que vêm e dizem assim: você está passando isso porque a culpa é sua, você que é o responsável por essa tragédia. Mas embora Jó tivesse os seus momentos de lamento, e eu repito, não é pecado a gente lamentar, mas embora ele tivesse os seus momentos de lamento, ele nunca deixou de ter a fé e a esperança. A gente se entristece quando coisas tristes acontecem, é normal, né? Eu não vou estar assim: nossa, olha só, minha esposa morreu, estou muito feliz. Não, isso não existe. Pessoa em sã consciência, não existe isso. A gente vai se entristecer, a gente vai lamentar. Mas Jó tinha fé e esperança. E especialmente, coloca aí, Fábio, Jó 13, verso 15. Esse verso é fantástico, porque a gente olha no contexto de hoje, pessoas que, porque a igreja é tal coisa, eu já não vou na igreja. Porque eu vou abandonar a fé porque as pessoas têm tal problema. Porque eu vou abandonar a fé porque não batizam do jeito que eu queria que fosse. Porque eu vou abandonar a fé porque fulano lá me olhou de tal jeito. Porque o pastor não é do jeito que eu gostaria. O Jó capítulo 13, verso 15. Jó 13, verso 15. Isso. Jó capítulo 13, verso 15. Não, está no 9 ainda. E se alguém tiver aí o texto aberto, ele pode ler para nós. Pode ler. Pode ler. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Isso. Mas essa até não é a melhor tradução. Mas numa outra tradução, que se eu não me engano é a Nova Almeida atualizada, diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Interessante essa frase, né? Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Tem gente que é assim: mas Deus não deu aquilo que eu queria. Não, eu vou abandonar Deus, que é isso. O Jó está dizendo assim: ainda que Deus me mate, eu vou esperar em quem? O que ele disse para a mulher dele quando ela acusou ele? Não receberíamos, né, de Deus, enfim, né, tanto bem como o mal, né, embora fosse uma questão. Ele nasceu e ele não trouxe nada. Isso. E agora foi tirado. E ele disse: Deus me trouxe muito, eu voltarei. Mas é muito interessante isso. Claro, Deus não é o autor do mal. Ele permite, enfim, que determinadas coisas aconteçam. Mas aqui é muito interessante você notar a atitude, a postura de Jó. Não importa o que aconteça, Deus pode matar ele, mas ele vai continuar fazendo o quê? Esperando nele. E a gente vê tantas pessoas que abandonam a fé por tão pouca coisa. Essa semana, por exemplo, eu tive uma discussão, enfim, uma conversa aí com alguém. Para mim foi uma conversa, mas a outra pessoa deve ter achado que foi uma discussão. A pessoa, enfim, estava discutindo sobre a questão, enfim, de colocar uma árvore de Natal na igreja. Todos os anos eu enfrento isso. Todos os anos. Porque colocar a árvore de Natal na igreja isso é um símbolo pagano, isso é algo paganismo, etc e tal, isso está errado, etc e tal. Fala, irmãos, primeiro, que isso não tem nada, enfim, que a Bíblia diga que seja contra. Segundo, a própria escritora cristã, uma das fundadoras de nossa igreja, Ellen White, ela vai dizer que nós deveríamos ter árvores de Natal na igreja na época do Natal para incentivar para que os irmãos trouxessem ofertas para abençoar os necessitados. Qual é o problema? Não, pastor, que isso aí está errado, que isso é algo pagano. Enfim, a pessoa gritou e tal, fez toda uma confusão. Não precisava disso. Não, porque eu vou abandonar a igreja, porque isso aí está tudo errado, tal. E a pessoa vai abandonar a igreja por causa de uma árvore de Natal. Legal, né? Legal. Para você ver como os tempos são diferentes. A pessoa quer abandonar, quer largar a fé por conta de uma árvore de Natal.
Mas aí você olha para um homem como Jó, Deus pode me matar, eu vou continuar esperando ele. Volta lá no slide, lá. Tem outros textos aqui que também mencionam um pouquinho da fé e da esperança. Um outro que é bem conhecido, talvez um dos mais conhecidos do livro, que é Jó capítulo 19, verso 15, quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai fazer o quê? Ele se levantará sobre a terra, né? De tal forma que eu mesmo, meus olhos verão o meu Redentor, né? Então assim, por mais provações, por mais dificuldades que ele tinha, nada tirava a fé e a esperança que ele possuía, né? Outra coisa ali também que é interessante, né? Capítulo 21, ele não quer pensar como os perversos, afinal, e ali também no capítulo 24, verso 18, ele sabe o que? O fim dos perversos. Lembra que a gente comentou antes sobre o Asaf, do Salmo 73? O Jó ele vai discorrendo primeiro sobre a questão, os perversos, enfim, parece que eles prosperam e tal, mas o próprio Jó vai destacar o fim dos perversos, enfim, é trágico. É trágico. O fim dos perversos, enfim, é a morte, a destruição. E duas outras coisas ali no final, né? Jó não quer pronunciar maldades nem mentiras. E Jó capítulo 28, verso 28, quando ele diz assim, que real sabedoria somente quem? De Deus. E esse texto no original, ele é muito parecido com o início do livro de Provérbios. Porque lá no início do livro de Provérbios diz assim, que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Da sabedoria. Então, Jó teve seus lamentos, é verdade, mas Jó tinha fé, tinha esperança, e apesar de tudo aquilo que ele sofreu, ele era uma pessoa, enfim, que era motivado a servir a Deus, porque ele realmente amava a Deus. Não era só assim, Deus me dá boas coisas, aí eu amo. Quando ele não tinha nada, ele amava a Deus do mesmo jeito. Isso se chama constância na fé. Você olha para os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, é o mesmo caso. Porque quando os 3 amigos de Daniel, na história lá em Daniel 3, quando os 3 amigos de Daniel, enfim, o rei Nabucodonosor chega para eles e diz assim, olha, eu vou dar uma segunda chance para vocês, né? Vocês não se ajoelharam da primeira vez, mas eu sou bonzinho, vou dar mais uma chance. E aí ele diz assim, rei, não precisa de segunda chance, porque a gente não vai se ajoelhar não. O nosso Deus pode nos livrar. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar do Senhor, da fornalha, está tudo certo. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que mesmo assim, nós não vamos nos ajoelhar. Seja o que acontecer conosco, seja com que a gente seja, se nós morrermos carbonizados, ou se nós nos livrarmos, nós vamos nos manter fiéis àquilo que a gente acredita. Bom, é isso que Deus espera da gente, constância. Jó, em todo momento do livro, ele foi o quê? Constantemente fiel. Tinha os seus lamentos? Tinha, mas constantemente ele foi fiel. Mas teve um momento, e aí eu queria ler com você 2 passagens aí do livro. Vamos ali primeiro no capítulo 13 de Jó, capítulo 13, verso 3. Jó, capítulo 13, verso 3. Olha só, Jó, capítulo 13, verso 3. Olha só, Jó, capítulo 13, verso 3. Minha Bíblia diz assim: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. E quando você vai nesse mesmo capítulo, mas no verso 23, Jó diz assim: quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Ou seja, o Jó ele quer falar com Deus, ele quer, vamos dizer assim, apresentar suas queixas. E vamos lá um outro texto também, lá no capítulo 30. No capítulo 30.
também que fala sobre isso, no capítulo 31, do verso 35 a 37. Capítulo 31, do verso 35 a 37. Olha só. O texto diz assim, Jó 31, verso 35 a 37. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos. Como príncipe, eu me aproximaria dele. Ou seja, você percebe que Jó está fazendo aqui, ó. Eu quero apresentar para Deus, enfim, a minha queixa, o meu caso. Porque o pessoal aqui, os meus amigos, estão me acusando que eu sou pecador, que eu sou malvado. Eu quero apresentar, enfim, diante deles e diante de Deus, eu quero apresentar, enfim, a minha causa. Eu quero que Deus, enfim, aponte para mim, enfim, a minha maldade. Se eu estou sofrendo por conta de maldade, que Ele mostre, enfim, para mim. E na sequência, logo na sequência, vai aparecer um quarto amigo, que a gente pensa assim, opa, vai ter uma reviravolta aí na história. Mas esse quarto amigo, chamado Eliú, na verdade, ele só aprofunda as acusações. Ele só vem para, vamos dizer assim, reforçar o discurso dos outros três. Para dizer que Jó era um baita um pecador, enfim, miserável. Até que no capítulo 38, Deus ele vai se manifestar. Até aqui, o diálogo fica na maioria do livro entre Jó e os seus 4 amigos agora, né? Porque Eliú aparece ali. Mas a partir do capítulo 38, Deus começa, enfim, a falar. Você lembra que Jó queria apresentar a causa dele, certo? Agora vem Deus e vai falar. E basicamente, a primeira vez que eu li isso, analisando o contexto da história, o que eu esperaria que Deus falasse? Sempre assim, né? Às vezes a gente espera que Deus faça alguma coisa na nossa cabecinha. Eu esperaria que Deus falasse assim, Jó, você sofreu e tal, tinha esse contexto de conflito e tal, Satanás achou que você era um interesseiro, mas eu provei para o universo que você realmente me ama, etc. e tal. Eu esperava que Deus explicasse alguma coisa assim. Mas não. Deus não faz aquilo que a gente espera. Veja só, Jó 38, a partir do verso 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você lhe responderá. Para quem Deus está falando no verso 2, do obscurecer os planos com palavras sem conhecimento? Deus está falando do próprio Jó. E aí vem ali o verso 4. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? E aí, se você continuar lendo, enfim, vai mencionar onde você estava quando Deus, enfim, estabeleceu os mares, pôs, enfim, os limites e tal, né? Criou, enfim, todas as coisas. Sabe você justamente como foi feito isso? Sabe você como foi que surgiu a luz? Sabe você justamente como é que se faz a chuva, a neve, o orvalho? Você sabe como foi feito tudo isso? E aí ele vai citando sobre o poder criador, o poder do Deus criador. Não é nada daquilo que a gente espera. Deus basicamente, falando através daquele redemoinho, ele fala sobre o quê? Sobre a sua grandeza. E aí quando você vai, enfim, no capítulo 40, que é a primeira resposta de Jó, depois disso, capítulo 40 do verso 3 a 5. Capítulo 40, do verso 3 a 5. O texto diz assim:
Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Opa, mas peraí, tem uma coisa errada aqui. Não era esse Jó que queria, e nós só lemos alguns textos, eu não li todos. Não era esse Jó que queria apresentar sua queixa diante de Deus e falar para Deus tudo que ele estava passando? Não era ele? Agora Deus se apresenta, Deus mostra todo o seu poder, e o que Jó diz? Senhor, eu não tenho nada a dizer. Quem sou eu diante da tua grandeza? Não tem mais nada para falar. Sabe, irmãos, você já deve ter visto, e eu já preguei sobre isso, quando a gente fala assim: lá quando a gente chegar na eternidade, enfim, leva o seu caderninho de perguntas, né, para fazer para Deus, que a gente tem, enfim, umas perguntas de coisas que a gente não sabe aqui, né, que a gente vai fazer para Deus as nossas perguntas, né, de coisas, enfim, que aqui a gente não tem uma resposta clara para isso. Irmãos, talvez acho que a última coisa que a gente vai fazer, se é que vai fazer, vai ser essas perguntinhas. Porque quando a gente olha para a grandiosidade de Deus, quando a gente olha para a maravilha que é o poder criador de Deus, quando a gente olha para quem Ele é, quando a gente olha para a imensidão do que é a eternidade, comparado com a finitude do que é a nossa vida, quando a gente pensa assim: nossa, mas a minha vida é só um sofrimento e tal, mas o que é viver 100 anos sofrendo comparado à eternidade? Não é nada, é um pingo. A gente vai olhar e vai dizer assim: Senhor, não tenho nada a dizer. O Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso que a essência do livro de Jó também fala sobre adoração. O Jó estava assim: Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a minha queixa, eu quero falar, eu quero apresentar diante do Senhor, enfim, veja, eles estão me acusando, enfim. Deus se apresenta diante de Jó, e agora quando o Jó tem a oportunidade de falar: Senhor, eu fico quieto, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Está você, enfim, diante de situações que você tem também as suas queixas diante de Deus? Você tem as suas perguntas, você tem os seus porquês? Eu sei que Deus vai ter o maior prazer, enfim, de te responder. Mas eu acredito que no momento em que você tiver uma experiência real com Deus, sua prioridade não vai ser ter essas perguntas respondidas. Sua prioridade vai ser adorar. Deus continua falando ali sobre animais que a gente até nem sabe qual seria o formato deles, como o Leviatã, né, por exemplo, no capítulo 40, 41. E aí chegamos no capítulo 42, quando Jó vai fazer, enfim, a sua fala final, né? E veja só o capítulo 42. Aqui diz o seguinte, Jó capítulo 42, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Lembra? Isso Deus falou lá no capítulo 38, que era uma referência ao próprio Jó. Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse verso também é outro verso-chave do livro, e que fala sobre outra coisa importantíssima. Talvez poderíamos resumir o livro de Jó em 3 palavras-chave. A primeira é motivação. O que motiva você a servir a Deus? O que motiva você a fazer as coisas do reino de Deus? O que motiva você a estar aqui? A segunda palavrinha é adoração. Adoração é um estilo de vida. Adoração é algo que a gente não faz no sábado,
das 9 para quem chega no horário até o meio-dia. Adoração é uma vida que mesmo em meio aos percalços, às circunstâncias, a gente coloca Deus em primeiro lugar. E a terceira palavrinha é a palavra experiência. Jó, ele tinha uma experiência com Deus. Experiência tal que ele vai dizer assim: antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu o vejo. Agora eu sei exatamente quem é o Senhor. E o que Deus deseja para nós, seus filhos, é que a gente tenha uma real experiência com Ele. E essa experiência, como é que você adquire? Ah, pastor, mas eu não tive assim um sonho, não tive assim uma visão, eu queria ter um negócio assim. Você quer ter uma experiência real com Deus? Então, quando você, enfim, acordar na próxima manhã, antes de você fazer qualquer outra coisa, pega a sua Bíblia, vai em algum canto da sua casa, ou lá na sua cama mesmo. Ora, lê a sua Bíblia, pergunta para Deus o que Deus quer falar com você hoje. Isso é experiência com Deus. Isso. Não é outra coisa. Mas se você não fizer, você não vai aprender o que é realmente experiência com Deus. Quem faz isso, quem anda com Deus, sabe o que é isso. E sabe o privilégio que é ter isso. E é só quem anda com Deus e tem essa experiência com Deus que vai justamente, enfim, ter força suficiente para adorá-lo, mesmo diante das piores provações. Não espere assim: nossa, mas nesse momento me deu vontade de agora, enfim, estudar a Bíblia. Amigo, se você ficar esperando só pela sua vontade, você vai esperar a vida toda. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Não basta você ficar postergando, enfim, empurrando com a sua barriga algo que você sabe que você precisa fazer. Não espere para amanhã, para depois, a decisão que você precisa tomar na sua vida hoje. Eu não sei exatamente o que é, mas você sabe. Você sabe. Você sabe. Jó, ele tinha a motivação certa. Ele servia a Deus porque realmente o amava. Jó, ele adorou a Deus, ele adorou ao Senhor. Jó teve uma experiência real com Deus. E você? É motivado? Tem o motivo certo para estar aqui? Você adora a Deus? Você tem uma experiência real com Ele? Se nenhuma dessas 3 palavras ainda faz parte do seu vocabulário, da sua vida, esse é o momento de você pedir a Deus para que faça. Para que você não viva só de aparência. Deus não quer a aparência das pessoas. Deus quer ser. Porque a aparência você pode enganar as pessoas aqui fora. Você pode enganar a mim, mas quem sou eu? A Deus ninguém engana. Verdade. Eu posso enganar vocês aqui, ó, pastor, de terra e tal. Mas eu não engano a Deus. Deus sabe. Felipe vai cantar uma música, e nesse momento eu queria só lembrar que o sermão continua, só que de forma cantada. Isso, esse não é um momento para a gente conversar, para a gente, enfim, fazer outra coisa, a não ser a gente refletir no que nós vamos ouvir através da canção. Isso. Pense um pouquinho sobre como está a sua vida. Se você é um verdadeiro adorador, e peça para que Deus transforme a sua vida, para que você seja alguém perseverante, para que você seja alguém que, independente das circunstâncias, adore a Deus e viva uma experiência real com Ele e esteja disposto a pagar o preço, porque para viver uma experiência real com Ele, você tem que estar disposto, enfim, a deixar muita coisa.
É assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não vai conseguir servir a sua vontade, eu vou fazer o que eu bem entendo, e vou servir a Deus. Não funciona assim. Você tem, enfim, a coragem, a disposição para tomar a decisão de ser um verdadeiro adorador do Senhor.
Amém. E o grande conflito no livro de Jó termina Deus chama Jó várias vezes no capítulo 42 de meu servo Jó. Por quê? Porque no conflito Jó foi uma testemunha viva de que ele amou a Deus de todo o seu coração. Amém. E não a outros simples interesses. Que você e eu possamos ser testemunhas também para o universo que nós amamos a Deus com todo o nosso ser. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade. Agradecer porque em meio a esse grande conflito entre o bem e o mal, o Senhor não nos deixou desamparados. Queremos agradecer a Deus por histórias tão impactantes da Bíblia, como a história de Jó, que nos levam a refletir nos nossos dias sobre o porquê nós estamos aqui. É verdade, ó Deus, que muitas pessoas, e eu sou exemplo disso, muitas pessoas já vieram, enfim, para a igreja, já começaram a te servir por motivos errados. Mas queremos, ó Deus, que o Senhor ajuste o nosso foco para que possamos servir e amar ao Senhor pelo motivo certo. Por favor, ó Deus, faça um transplante de coração em nós, para que o coração de pedra saia e possamos receber um coração de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida constante de adoração. Se tudo estiver bem, nós vamos adorar ao Senhor. Se tudo estiver mal, nós vamos adorar ao Senhor. Se tudo, ó Deus, estiver, enfim, uma calamidade, nós vamos continuar adorando ao Senhor, pois sabemos que é só em Ti que existe a vida eterna e a verdadeira salvação. Ajuda-nos, Senhor. Cuida de nós, cuida das nossas famílias. Que em breve, nesse glorioso dia, quando Jesus voltar, nenhum dos que estão aqui venha a faltar. Nós possamos estar contigo por toda a eternidade. E se alguém aqui ainda não viveu uma real experiência contigo, que essa pessoa possa, através do estudo da Bíblia, da oração, da comunhão contigo, fazer isso e viver em íntima comunhão com o Reino de Deus. Cuida de nós, ó Deus, nos dá um sábado feliz e em paz na tua companhia. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.